vídeo eu vou falar sobre dois assuntos. Uma missa numa igreja católica de Curitiba que foi invadida por esquerdistas. Eu vou trazer um pouco sobre o histórico de um dos invasores. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que já aconteceu com ele num passado recente, espanto zero, mas é bom sempre a gente mostrar quem que é o cidadão e por que que ele está solto fazendo esse tipo de coisa, tá? A questão também da aversão que a esquerda tem aos católicos, né? Fica cada vez mais claro, eles não conseguem disfarçar. É uma coisa que é maior do que eles. Nem em ano eleitoral, que isso tende a prejudicá-los, eles conseguem se conter. Porque é indisfarçável. Todo mundo sabe. Quando você vê Lula, Haddad, esse pessoal, Manuela Dávila, de 4 em 4 anos numa igreja, numa missa, com uma Bíblia na mão, a gente sabe que é marqueteiro querendo nos fazer de trouxa. Porque como a esquerda no Brasil teve sucesso em mentir para a população, é só ver que o Lula ganhou 2 vezes, elegeu 2 vezes o poste. Então eles ficaram seguros em mentir para a população brasileira. Eles ganharam confiança. Só que o povo está acordando. O povo brasileiro tende a ser aquele povo que acredita nas pessoas, mas com o tempo e apanhando da esquerda, dos políticos de esquerda, o povo está ficando ligeiro. Está cada vez mais difícil enganar tantos brasileiros por tanto tempo assim. Beleza? Então, para não me estender muito, vamos abordar esse assunto da invasão na missa. E o outro assunto é sobre a nossa imprensa, que em relação ao Bolsonaro mente pra caramba todo santo dia. E aqui eu quero trazer algumas mentirinhas, né? Aquelas fake news do bem que aconteceram na data de hoje, sempre tentando prejudicar o Bolsonaro. Então, começando pela invasão na igreja, tá rolando um vídeo aí na internet que vocês já devem ter visto. Eu não vou repercutir esse vídeo aqui, porque vai que eles censuram o meu vídeo, bloqueiam o meu canal, coisa do tipo, então eu não vou mostrar o vídeo. Mas eu vou ler um tweet do Bolsonaro, deixa eu ver se eu já coloquei aqui para vocês, o tweet vocês já estão vendo aí na tela, e o Bolsonaro fala o seguinte: acreditando que tomarão o poder novamente, a esquerda volta a mostrar a sua verdadeira face de ódio e desprezo às tradições do nosso povo. Se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, a quem irão respeitar? Pois é, se nem a casa de Deus, então quem que eles poderiam respeitar? Mas não para por aí não o tweet do Bolsonaro. Seguindo aqui, já coloquei aqui na tela para vocês também, o Bolsonaro segue. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivos de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Eu suspeito que, como a esquerda pode tudo nesse país, inclusive a gente vê que o judiciário tem uma certa peninha de punir esquerdistas, eu não acho que eles nem serão presos e também não receberão multa, na minha humilde opinião. Espero estar errado, mas no Brasil de hoje só é punido mesmo conservadores apoiadores de Bolsonaro. Tá? Isso é o que eu vejo, isso é o que eu sinto. Tá? Então vamos ver se isso aqui de fato vai dar alguma coisa. Mas não parou por aqui o tweet do Bolsonaro. Ele escreveu mais um. Acionei o Ministério da Justiça para acompanhar o caso, de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país. Impecável. Impecável. Agora, vamos ver. O governo vai fazer a parte dele. Agora, se a justiça vai punir ou não, de novo, acho pouquíssimo provável. Com relação a esse invasor, a Elisa Brom fez aqui ela capturou, cruzou informações, né? Ela é muito boa em fazer isso, em garimpar coisas na imprensa e cruzar as informações. Um dos invasores, que é esse aqui que está na foto embaixo, onde está 6/2/2022, esse é um dos invasores. Ele é vereador de Curitiba, o nome dele é Renato Freitas. Ele já foi preso após suspeita de agressão, diz guarda municipal. Isso em julho de 2021, tô lendo aqui o título dessa reportagem. Aí o Lula, claro, né, na época, se sensibilizando e falando o seguinte: minha solidariedade ao vereador Renato Freitas, vítima de truculência policial em Curitiba.
depois de enfrentar a provocação de um bolsonarista. Percebam que o Lula passando o pano novamente para supostos descumpridores da lei. É sempre bom falar supostos porque, né, eu não tenho como cravar. Estou acreditando aqui na manchete do G1. E o Lula sempre do lado errado, evidentemente. Nunca defendendo pessoas que respeitam as leis, pessoas que têm valores republicanos, cristãos e coisas do tipo, né? Essa é a impressão que eu fico. O outro assunto, pessoal, entrando agora nas mentiras diárias da imprensa contra Bolsonaro, eu vou trazer aqui para vocês 2 recortes, inclusive foi a Bárbara do Te Atualizei que fez essa publicação. Sobre o mesmo evento, a gente tem 2 publicações que se confrontam, de 2 jornalistas distintas, ambas anti-bolsonaristas. A esquerda, Bela Megali, falando o seguinte: em reunião com ministros, Bolsonaro diz a Moraes que diálogo precisa ser mais habitual. Então, de acordo com a Bela Megali, houve um diálogo ainda que mínimo entre ambos no encontro que teve hoje. Se a gente for agora ler o tweet da Natuza Neri, da Globo News, ela fala o seguinte: as 2 coisas que Bolsonaro disse para Alexandre de Moraes no encontro de hoje, segundo relatos palacianos. E aí, de novo, né? Segundo relatos, segundo fontes, segundo... É uma forma... Não estou falando que é o caso dela, tá? Mas eu noto que, às vezes, a imprensa se utiliza desse subterfúgio de falar que, de acordo com relatos, de acordo com uma fonte, porque como a Constituição garante o sigilo da fonte, se a imprensa quiser plantar uma mentira, basta falar que foi de acordo com um relato, basta falar que foi de acordo com uma fonte, que a gente nunca vai saber a verdade, porque se o jornalista for de esquerda, ele vai ser chamado de jornalista e terá todas as suas prerrogativas constitucionais. Se ele for de direita, vai ser rotulado como conservador, como blogueiro e não vai ter nenhum direito constitucional. De novo, não estou falando que foi o caso da Natuza Neri, porém, eu não descarto que isso ocorra com uma certa frequência. Mas ela disse, segundo relatos palacianos, foi somente bom dia e até logo. Então o Bolsonaro só olhou na cara do Alexandre de Moraes quando ele chegou, dando um bom dia, e quando ele saiu, dando um até logo. Mas a Bela Megali fala que não, que teve uma pequena conversa, ainda que pequena, mas houve. Então, quem está mentindo? Eu aguardo ansiosamente os checadores de fatos, porque eles trabalham muito, eles são muitíssimo imparciais, né? Eles são honestos intelectualmente, eu acredito muito nisso. Vamos ver o veredito. Quem que foi a propagadora de fake news da história? Jornalista da Globo News ou Bela Megali? Não sei. Vamos aguardar os checadores de fatos. Mas é bom aguardar sentado, porque de pé cansa. Uma outra mentirinha, que é uma daquelas interpretações bem forçadas, com aquela má vontade que a imprensa faz em relação a qualquer coisa do Bolsonaro. Aqui foi mais um tweet da Elisa Bron, que ela trouxe o seguinte: o Bolsonaro hoje respondeu ao influenciador, que o influenciador falou o seguinte: o capitão não sabe nem atirar. Aí o Bolsonaro retweetou em cima e escreveu: confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse uma pessoa, vou falar outra palavra porque vai que o meu vídeo é censurado, né? Fosse uma pessoa fortinha, do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar, tá? Então, e foi numa brincadeira, depois o Bolsonaro termina com uma risadinha. Então, se fosse um invasor que fosse fortinho igual a você, não seria tão difícil de acertar. Risadas. Aí, o que o Globo publica? Bolsonaro diz que não seria difícil atirar em influenciador. É sério que o jornalista do Globo entendeu isso? O Bolsonaro em algum momento falou que atiraria no influenciador? Vamos pegar de novo aqui o que o Bolsonaro escreveu. Se o invasor de terra fosse tão fortinho como você, talvez não seria tão difícil acertar. Então, não era acertando no influenciador que o Bolsonaro falou, e sim numa eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse igual, entendeu? Então vocês percebam que, embora seja uma coisa sutil,
Mas ela distorceu, o jornal distorceu completamente a fala do Bolsonaro. Ele respondeu o tom de brincadeira, dando uma risadinha, tirando uma do cara, mas jamais falando que atiraria nele. Mas é aquela má vontade interpretativa dos nossos jornalistas, por ódio puro ao Bolsonaro, distorcem tudo. Então aqui são 3 exemplos rápidos que eu trouxe de fake news, mas de um dia que eu sinceramente nem prestei muita atenção na imprensa porque eu estava trabalhando, era um dia que estava enrolado. Mas em 1 minuto, na minha timeline, já peguei a Elisa Bron desmentindo a imprensa e a Bárbara do Te Atualizei escancarando 2 versões para o mesmo fato que são conflitantes. E aí vocês veem, pessoal, se a gente pegar um dia inteiro com todas as reportagens a respeito do Bolsonaro, a gente vai encontrar pilhas e pilhas de mentiras. Eu não tenho dúvida. Porque, como eu te falei, em 1 minuto na minha timeline já peguei esses 3 pontos de um dia só. Então, assim, a imprensa fez por merecer não ter o respeito da sociedade. Ela fez por merecer. Pessoal, é isso. Comentem o que acharam das minhas análises, se concordam ou não. Se não concordam, por quê? Coloquem aí no texto por que vocês acham que em determinado assunto aí eu estou equivocado. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.